Olá! Estamos iniciando o estudo na vida de Moisés. Já trabalhamos o livro de Êxodo no domingo passado e hoje nós continuaremos. Moisés definitivamente é a principal figura do Antigo Testamento. E agora nós vamos ver como começou a história desse grande libertador e legislador da nação de Israel. O texto para nossa leitura hoje se encontra no livro de Êxodo, no seu capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha do Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." O tema de nossa mensagem no dia de hoje é: lute por sua família. A nação de Israel viveu um momento muito delicado ali no Egito. O faraó, não querendo que a nação prosperasse e crescesse e temendo que se tornasse um povo mais poderoso do que os egípcios, o faraó inicia uma opressão, trabalhos forçados, que logo se tornou uma escravidão generalizada. Ainda não satisfeito e percebendo que o povo continuava crescendo, pois tinha a bênção de Deus, o faraó inicia um genocídio. Ele tenta evitar o crescimento daquele povo, exterminando parte da população. No caso, as parteiras deveriam tirar a vida dos meninos assim que nascesse. Este plano de Faraó não surtiu efeito, e aí ele autorizou os seus soldados que encontrassem bebês do sexo masculino escondidos nas casas, que os meninos fossem jogados no rio Nilo para serem afogados ou mortos ou comidos por crocodilos. Todos nós já ouvimos falar de Moisés. O Antigo Testamento fala bastante sobre ele. Há filmes e novelas que retratam a sua história e os seus grandes feitos. Ele foi o homem que enfrentou o poderoso faraó do Egito, libertou o povo hebreu da escravidão e conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos. Moisés, como sabemos, foi um grande herói. Mas não podemos esquecer que um dia ele foi apenas uma criança indefesa que dependeu da proteção de sua família. Você conhece a família de Moisés? O pai de Moisés chama-se Anão e sua mãe Joquebede. Os irmãos de Moisés eram Miriam e Arão. Quando Moisés nasceu, sua irmã Miriam já devia ser uma adolescente. O versículo 8 a chama de moça. Então ela era uma criança próxima da adolescência. E Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Êxodo 7:7 nos dá essa informação. Então a família de Moisés era uma família unida, corajosa e que possuía fé em Deus. Deus tinha um grande propósito com a vida daquele bebê que acabou de nascer. Mas a família de Moisés precisou entender e participar dos planos de Deus para que esses planos se tornassem
uma realidade na vida de Moisés. Então, naquele período, com os ataques de Faraó contra o povo de Deus, as famílias estavam debaixo de um ataque. E hoje, nós vivemos esta mesma realidade. As famílias cristãs, numa sociedade corrompida como a nossa, está sob ataque. As famílias enfrentam um intenso ataque cultural. Nesse momento, vivenciamos essa situação muito conflituosa da pandemia do coronavírus. Mas acreditem, o coronavírus não é o nosso maior inimigo. A destruição de nossas famílias pode vir por outras vias mais perigosas do que um vírus. A estratégia é destruir os padrões familiares idealizados pelo próprio Deus. Destruindo-se as famílias cristãs e as famílias da sociedade em geral, nós corromperemos definitivamente a nossa sociedade e viveremos em uma sociedade distante dos padrões de Deus. A família é o nosso maior patrimônio e Deus quer que nós cuidemos de nossas famílias. Lute por sua família. A sua família, a minha família, são os maiores patrimônios que temos. E como posso defender a minha família? O que pode ser feito para defender a minha família? Usando a história de Moisés, vamos ver alguns aspectos que seriam defensivos, protetivos sobre a nossa família. Primeiro deles, é preciso proteger os mais frágeis. Moisés foi o terceiro filho de Arão e Joquebede. E o faraó decretou naquele período que todos os bebês do sexo masculino, assim que nascessem, deveriam ser mortos. Pelas parteiras, ou caso elas não fizessem o serviço bem feito, os soldados deveriam pegar esses bebês e jogar no rio Nilo. O faraó queria impedir o crescimento do povo de Israel, um povo que servia como escravo no Egito. Assim, Moisés, pela lógica de Faraó, pelo plano de poder de Faraó, deveria ser morto pelas parteiras ou jogado no rio Nilo pelos soldados assim que nasceu. Porém, a família de Moisés se recusou a cumprir a ordem do rei e escondeu a criança por 3 meses em sua casa. Isto foi um gesto de coragem, um gesto de amor e um gesto de alguém que compreendia que Deus tinha um plano especial, um propósito especial na vida daquele bebê. Eles decidiram proteger a criança e assim arriscaram suas próprias vidas, desobedecendo a ordem do poderoso e incontestável Faraó. O bebê recém-nascido não teria chance de sobreviver sem os cuidados, sem a proteção materna, sem os primeiros cuidados que uma criança precisa. Ela precisava do leite materno, do cuidado da família e da proteção. E o cuidado e a proteção dos membros da família é uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem em sua vida. Cada um de nós um dia já foi criança e precisamos do cuidado e proteção de outros. Um dia crescemos e assumimos a responsabilidade de cuidar de outras pessoas mais frágeis. Por exemplo, cuidamos de nossos pais em sua velhice. Mas um dia nós mesmos precisaremos do cuidado especial de alguém. Nós seremos o elo mais frágil nessa relação e precisaremos do cuidado de outros. Portanto, queridos, este é um desafio que nós temos, uma responsabilidade diante de Deus de olhar para os pontos para os elos mais frágeis de nossa família e protegê-los. Nós estamos vivendo uma pandemia em nosso país e em todo o planeta. Muitos temem adoecer ou morrer, ou mesmo perder alguém que ama em sua família. Em um momento difícil como este, nós vemos a importância da família, a família protegendo os seus membros. Os membros mais frágeis precisam da proteção e do nosso cuidado. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Não somente uma proteção contra
um vírus, mas também uma proteção contra uma cultura que não honra a Deus, uma cultura que não valoriza os valores que são fundamentais para Deus e que estão contidos em sua palavra. É isto que Deus espera de nós. O texto de 1 Timóteo 5,8 é muito contundente e muito incisivo em nossa responsabilidade. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. A nossa responsabilidade diante de nossa família é muito grande. É um patrimônio que precisa ser protegido. O segundo aspecto que vamos abordar aqui, ainda pensando na história da família de Moisés, é que nós devemos entregar esses membros aos cuidados de Deus. Como posso defender a minha família? Entregando esses membros aos cuidados de Deus. Eu preciso proteger a minha família, mas eu também tenho que saber que vai chegar o momento que nenhuma superproteção vai resolver, mas somente o cuidado de Deus, a confiança na providência de Deus deve ser o caminho natural. A família de Moisés protegeu a criança pelo tempo que foi possível. Era uma questão de tempo para os soldados egípcios descobrirem uma criança escondida e chorando em uma casa. Eles eram escravos, estavam debaixo de vigilância. E se fossem descobertos escondendo aquela criança por 3 meses, toda a família poderia ser morta. A família compreendeu que era hora de entregar a criança aos cuidados de Deus. Depois daquele período de proteção, agora a criança deveria ser entregue aos cuidados de Deus. E os pais desenvolveram um plano arriscado com a participação, com a colaboração da filha Miriam. Ao não poder mais manter o bebê oculto em casa, a criança foi depositada à beira do rio Nilo, entre os juncos, dentro de um cesto preparado para boiar e perto do local onde a princesa egípcia tomava banho regularmente. Tudo foi acompanhado pela corajosa Miriam, muito bem orientada pelos pais para proteger o irmãozinho. E o plano surtiu efeito. Logo que a princesa iniciou o seu banho e percebeu algo no meio do junco, ela pediu que aquele cesto fosse trazido até ela. Assim que a princesa olhou o cesto, ela encontrou um bebê e sentiu compaixão por ele imediatamente ao vê-lo chorando. Miriam se aproximou e ofereceu-se para encontrar uma mulher entre as hebreias que pudesse ser a babá, a cuidadora daquela criança que a filha de Faraó estava adotando naquele momento. Essa conversa foi muito arriscada. Uma escrava se aproximar da princesa, conversar com ela, e ainda dizendo o que a princesa deveria fazer naquela situação, era uma jogada muito arriscada. Mas a família tinha convicção de que Deus estava agindo e era hora de entregar o bebê aos cuidados de Deus, porque já não era mais possível protegê-lo. E a princesa, incrivelmente, gostou da sugestão de Miriam e pediu para que Miriam buscasse uma mulher hebreia para cuidar do bebê. Assim, Joquebede conseguiu trazer o bebê de volta para sua casa, assumindo o cuidado da criança. E ainda conseguiu um salário para cuidar do bebê, que na verdade era ninguém mais do que o seu filho amado. Desta forma, os pais de Moisés salvaram o filho da morte e ainda puderam criar a criança nos primeiros anos de vida. Agora, sem medo que os soldados egípcios fizessem algum mal para o bebê. Agora eles tinham uma autorização legal, tinham a tutela do bebê que foi adotado pela princesa filha de Faraó.
Quando Moisés estava pronto para ir para o palácio de Faraó, os pais tiveram que entregar o filho uma segunda vez. Agora eles precisavam entregar para a princesa, a mãe adotiva. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, nos lembra que tudo isso foi um ato de fé, um ato de grande coragem da família de Moisés. Eles confiaram que estavam entregando o bebê não para a princesa, mas novamente aos cuidados de Deus que tinha um propósito para a vida daquela criança. Da mesma forma, precisamos cuidar dos membros mais frágeis de nossa família, mas também conscientes que precisamos entregá-los aos cuidados de Deus. Somente Deus, em sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, sabe como governar as nossas vidas e sabe o que é melhor para cada membro de nossa família. Não adianta uma superproteção, mas num ato de fé, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Deus tinha um plano na vida de Moisés e a família decidiu confiar no que Deus estava fazendo. Isto é fé. E uma terceira lição que nós podemos tirar da família de Moisés e pensando em como posso defender a minha família é ensinar sobre o amor de Deus. Esta foi uma das atitudes mais belas da família de Moisés, que definitivamente marcaram a vida do garoto. O versículo 9 diz que a mãe de Moisés, a mulher que se ofereceu para cuidar do bebê, que na verdade era sua mãe biológica, pegou o menino e o criou. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus fala que os pais de Moisés possuíam fé. Nós não sabemos, não podemos precisar por quantos anos a criança Moisés esteve aos cuidados dos seus pais até que ele fosse entregue no palácio. Talvez 3 anos de vida, 4, 5, ninguém pode precisar. Mas os pais de Moisés sabiam que tinham um tempo precioso para marcar a mente daquele garoto com a palavra de Deus. A família de Moisés vivia como escrava no Egito, mas eles acreditavam que um dia Deus libertaria a nação de Israel, conforme as promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Eles confiavam e esperavam essa libertação. Eles tinham fé que esta promessa de Deus se tornaria realidade. Assim que Moisés nasceu, eles acreditaram que havia um propósito especial na vida daquele garoto. E eles tiveram o grande privilégio, a oportunidade de educar Moisés até que ele estivesse pronto para morar no palácio com a princesa. Joquebed sabia que teria poucos anos para educar o seu filho antes de entregá-lo para a mãe adotiva. A família tinha pouco tempo, mas era um tempo precioso. E decidiram dar a formação mais poderosa para transformar a vida de uma pessoa. Ensinar sobre o Deus de Israel. Apresentar a palavra de Deus para essa criança. A família ensinou sobre as promessas de Deus, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ensinaram sobre José. Ensinaram que não seriam escravos para sempre naquele lugar, porque um dia eles seriam retirados pelo poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso cumpriria a sua promessa e eles seriam levados daquele lugar. A família acreditava no amor de Deus, apesar de estarem vivendo aquele período tão difícil de escravidão, opressão e perseguição do faraó. E a família conseguiu transmitir esta verdade ao coração do menino Moisés. Moisés ficou pouco tempo com seus pais biológicos e teve pouco tempo de contato com seus irmãos, mas a sua mente jamais se esqueceu de tudo o que aprendeu sobre Deus. Moisés foi levado para o palácio e ali ele recebeu uma formação primorosa, viveu em grande conforto e recebeu a melhor educação possível no mundo daquela época.
Atos 7:22 diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Estamos falando de um conhecimento alto para aquele período. Mas quando Moisés se tornou adulto, apesar de todos os anos que viveu no palácio, Moisés sabia qual era a sua verdadeira família, quem era o seu povo e quem era o seu Deus. Moisés, assim, tornou-se um homem de fé, pois a educação religiosa que recebeu de sua família formou definitivamente o seu caráter. Assim, Moisés estava pronto para que os planos e propósitos de Deus na vida dele se cumprissem. A família de Moisés foi fundamental na formação do homem que se tornou Moisés. Moisés realizou feitos extraordinários por causa da sua fé em Deus. Moisés cresceu e se tornou a figura mais importante do Antigo Testamento. Mas tudo isso foi por causa da colaboração de sua família. Esta é a importância da família na vida de um indivíduo. A família é o nosso maior patrimônio. Precisamos cuidar e proteger esse patrimônio que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus abençoe a cada uma das famílias que estão participando do culto nesta manhã e ouviram essa mensagem. Eu quero orar nesse instante por sua casa, por sua família, por todas as famílias da igreja. Por favor, feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Pai, nesse instante, nós oramos por todas as famílias aqui representadas que assistiram, que ouviram essa mensagem, assistiram esse vídeo, ó Pai, e que foram alcançadas em suas casas. Senhor, nós reconhecemos que a família nasceu em seu coração, é um projeto instituído pelo Senhor, é uma instituição divina, e o Senhor delegou a nós uma grande responsabilidade no cuidado de nossas casas. Que nós possamos dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas sabemos que isto implica, Pai, em responsabilidades, no cuidado mútuo, Pai, que nós temos com os membros mais frágeis, nessa responsabilidade, Senhor, que nós temos de educar uns aos outros, fortalecendo, Senhor, os valores bíblicos em nossa casa. Mas também, Senhor, precisamos confiar em Teus propósitos. Tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Entregamos, ó Pai, as nossas casas, as nossas famílias, os membros de nossa família nas Tuas mãos, sabendo, ó Pai, que o Senhor fará o melhor por nós. Somos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te dê uma semana muito abençoada, que capacite em seu trabalho e que seja uma semana onde você verdadeiramente veja Deus agindo na história de sua vida. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo domingo.